Olá! Hoje nesse vídeo eu te convido a refletir sobre o inferno e o que Jesus realmente ensinou sobre isso. Algum dia, ou alguma hora, tu já parou para pensar no destino de todas aquelas pessoas que não se adaptarem ao cristianismo? Será que elas vão ficar em um fogo ardente para sempre? Foi isso mesmo o que Jesus ensinou? E se a maioria das pessoas não entenderam o que ele quis dizer? E se inferno não for um lugar distante, mas uma realidade que podemos viver agora? Em verdade te digo, enquanto muitos usam a palavra inferno para assustar, Jesus usou para alertar. No instante em que descobrimos o verdadeiro significado da palavra inferno em nossas Bíblias, passamos a olhar o mundo com outros olhos. Eu insisto a te dizer, eu não falo aqui como o dono da verdade, mas como aquele que não quer parar de correr atrás dela. Por isso, retenha apenas o que for bom, porque no final de tudo, o que importa é Jesus como nosso Senhor e procurar praticar o amor que está se esfriando. Sendo assim, vamos em frente. Existem pessoas que acreditam que inferno é um lugar de tortura e sofrimento completo de fogo. Também existem aquelas pessoas cuja ideia de inferno é onde habitam os demônios, de cor avermelhada, com garfos na mão, espetando as pessoas que são mandadas para lá. Outras acreditam que inferno é apenas para pessoas más, de forma genérica. Veja bem, eu não tenho nada contra a essas crenças, porque cada um é livre para pensar do jeito que quiser, não é mesmo? Mas se a gente for investigar a origem do termo inferno para sempre, vamos descobrir que foi encomendado pela igreja medieval. Eles falavam isso para fazer pressão psicológica, a fim de ganhar indulgência, obediência para a Inquisição. Inquisição era um lugar onde julgava os hereges, ou seja, aquelas pessoas não adaptadas ao cristianismo. Inferno para sempre significa ira, tortura, aflição, fogo eterno, sem fim. Isso é uma realidade da Bíblia, não é? Creia em Deus, confie em Jesus, arrependa-se, porque senão a Bíblia fala abertamente no que vai acontecer. Tu não quer crer em Deus? Então fique pecando, faz as coisas erradas, endureça o teu coração, mas quando tu morrer, não vai ter mais chance, vai ficar no fogo para sempre. As coisas são desse jeito porque Deus é assim, não é mesmo? É amoroso, bondoso, misericordioso, apenas quando tem arrependimento. Do contrário, ele maltratará, destruirá, torturará para sempre. Assim fomos ensinados, porque esse é o enredo cristão, correto? Será que é isso mesmo que a Bíblia ensina? Para responder essa pergunta, é necessário esvaziar a xícara para que seja possível provar o chá. Algumas vezes em nossas vidas, precisamos abrir os portões da mente para que novas ideias, novas formas de pensar, novos conhecimentos possam entrar e tirar as escamas de nossos olhos. Uma vez que isso acontece, passaremos a olhar as coisas de uma forma muito diferente do que estávamos acostumados. Em Oséias 4:6 está escrito: "O meu povo perece por conhecimento." Jesus afirma: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Qual a melhor forma de pensar no destino daquelas pessoas consideradas pecadoras?
Elas vão arder no fogo para sempre? A resposta é não. Os que forem condenados pelo Cordeiro para pagar seus pecados, eles pagarão por um período de tempo. Porque a palavra para sempre que está escrita em nossas Bíblias, no original grego, é aion. E aion significa era, período, tempo com começo e fim. Não é eternidade infinita. Veja bem, na Bíblia, para sempre, não descreve o tempo de Deus, descreve o governo de Deus sobre o tempo. Em Mateus 16, verso 27 nos diz: cada um receberá a sua recompensa de acordo com a obra que tenha feito. A Bíblia fala abertamente que o castigo varia entre camadas e intensidade. Para ficar muito mais fácil de entender, vamos analisar mais alguns capítulos da Bíblia que se conecta com o assunto que estamos tratando aqui. Em Mateus 11, Jesus dá uma bronca nas cidades que ele realizou milagres. Eles viram sinais, receberam ensino, mas mesmo assim não se arrependeram. Olha só o que ele falou para eles. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiró e Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu afirmo que no juízo haverá menor rigor para Tiró e Sidom do que para vocês. Aquele que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja e nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e faz coisas dignas de reprovação, receberá poucos açoites. Lucas 12, 47 a 48. Se o castigo é igual para todos, tormento eterno, destruição intensa, por que será que Jesus falou que haverá menos rigor para Tiró e Sidom, e pessoas receberão muitos açoites e outras poucos açoites? Bom, o que deu para entender, em primeiro lugar, Deus julga de forma justa, dependendo do contexto. E em segundo lugar, conhecimento gera responsabilidade. E em terceiro lugar, deu para entender que aquelas pessoas que conhecem a verdade, entendem o que Jesus veio fazer aqui, mas mesmo assim ignoram, desprezam, estão em uma posição pior segundo a Bíblia. Porque quanto mais se conhece do reino de Deus, mais sério é ficar contra ele. João capítulo 5, de 28 a 29, nos alerta: está chegando a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a tua voz e sairão, e os que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram mal ressuscitarão para o juízo. Meu irmão, minha irmã, não podemos negar que haverá um juízo, não é mesmo? E o que nos resta a fazer? Procurar ser sóbrios, equilibrados, tomando cuidado com o que sai de nossas bocas, com as nossas atitudes, para que a gente não venha cair em tentação. Não é fácil, mas devemos também praticar o amor que está se esfriando. Jesus nos ensinou a orar. Então vamos orar, pedindo que Ele endireite nossas veredas cada dia mais e mais. Porque todos ressuscitarão, mas nem todos ressuscitarão para a mesma realidade. Em Apocalipse capítulo 20, verso 6, está escrito: feliz e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre ele. Nunca se esqueça de Jesus, porque ele não apenas falou que nos ama, mas esculpiu o amor dele na cruz do Calvário por nós.
O apóstolo Paulo, servo de Cristo, percebeu que precisava tomar muito cuidado com as astutas ciladas do diabo. Ele notou que o diabo tem um propósito, no qual é desviar o homem da presença de Deus. Como ele faz isso? Corrompendo os corações, acusando as pessoas de coisas que Deus já perdoou. Outra forma é fazer as pessoas acreditarem que a mentira é muito mais vantajosa do que a verdade. É uma pena que alguns cristãos da igreja de Coríntios não tinham o mesmo discernimento do que Paulo. Eles pensavam ser os superpoderosos, muito autoconfiantes. Pensavam que nunca tropeçariam. No entanto, o maior plantador de igreja, o responsável por deixar de herança as preciosas cartas paulinas, estava lá para orientá-los. Paulo disse para eles: aquele que pensa estar de pé, vigie para que não caia. Está escrito em 1 Coríntios 10, 12. Paulo orientava os cristãos de Coríntios como se fossem seus filhos. E qual é o pai que deseja que seu filho quebre a cara? Pois é, o apóstolo Paulo procurava viver o amor na prática e tinha muito zelo pelos seus filhos na fé. Ele mesmo fala abertamente sobre isso. Em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3, ele nos diz assim: o que receio e quero evitar é assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, a mente de vocês possa ser corrompida e se desvie da sincera e pura devoção a Cristo. Bom, o que deu para entender aqui é a importância de não confiar demais nas nossas mentes. Para não deixar Satanás conduzir as nossas vidas e fazer a gente tropeçar, é necessário saber que as mentiras dele são perigosas. Portanto, precisamos nos proteger. Como é que faz isso? Alimentando as nossas mentes com a palavra do Senhor. Jesus ensinou abertamente como não ser levado pelas ciladas de Satanás. Ele disse assim: vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João capítulo 8, 31 a 32. Dentro de uma guerra, um soldado não pode marcar bobeira. Não deve se deixar levar pelas suas emoções. Ele precisa ser equilibrado, prudente, cauteloso, porque a vida dele está em jogo. Ele precisa saber muito bem em quem confiar, senão pode ser facilmente enganado pelo exército inimigo. E tu, em quem pode confiar? Não pense que isso é bitolagem da minha cabeça. Muitos são enganados hoje por palavras sedutoras. Portanto, tenha cuidado com alguns caminhos que certamente aparecerão em sua jornada. Em Provérbios 14, verso 12, está escrito: há caminho que parece reto ao homem, mas no final leva à morte. Ele bate na tecla que julgamentos falhos, aparências enganosas e escolhas em apenas desejos próprios podem levar a becos sem saída. É como se fosse uma gazela indo para o matadouro. Não dê legalidade ao inimigo. Não se deixe capturar pelo laço do passarinheiro. Em 1 Pedro, capítulo 8, verso 5, ele nos avisou assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor, rugindo como um leão, procurando a quem possa devorar. Por favor, não seja uma presa fácil para Satanás. A Bíblia foi escrita para a gente entender o amor de Deus pela humanidade. E uma vez que a gente entende isso, ganhamos o discernimento espiritual. Eu insisto a te dizer,
Estude a Bíblia para ser completamente capaz de entender a verdade. Nós vivemos na era da tecnologia. Estamos transbordando de conhecimento. Use isso a seu favor. Noam Chomsky é um escritor muito espetacular. Existe uma frase dele que diz assim: ninguém vai abrir a tua cabeça e colocar a verdade lá dentro. Tu mesmo precisa ir atrás e encontrar a verdade. Então, estude a Bíblia, tente praticar e tu contemplará a sua vida sendo moldada. Tu vai conseguir saber o que significa a paz que excede o entendimento. Vai aprender a não andar ansioso por coisa alguma, porque tu estará buscando o reino em primeiro lugar e ainda por cima, vivendo ele na prática, aqui e agora. Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. Isso significa que onde a vontade de Deus é obedecida, ali o reino se manifesta. Meu irmão, minha irmã, tu vai saber o que é passar para o lado de dentro. Jesus te olhará como uma pessoa prudente, que edificou a sua casa na rocha. Vai cair a chuva, vai correr os rios, vai assoprar os ventos, mas ela permanecerá em pé, não para a tua glória, mas para a glória daquele que ressuscitou dos mortos e está sentado à direita de Deus Pai. As aflições, tristezas, angústias não pedirão licença para entrar. No entanto, Jesus te dará forças para atravessar o vale da sombra e da morte. Ele ordenará aos seus anjos para te sustentar em todos os teus caminhos. Jesus te fará forte enquanto estiver fraco. Disse Davi assim: olho para os montes, de onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, o Criador do céu e da terra. O maior missionário de todos os tempos falou com muita ousadia assim: pois estou certo que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que pode nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse mesmo Deus, esse Jesus que Paulo tanto pregou com muita ousadia, está em busca de corações para transformar, de pessoas dispostas a se entregar e ser amadas, porque Ele liberta os cativos, põe em liberdade os algemados. Se tu ficou até aqui, muito obrigado. Que a sabedoria de Deus possa ser um norte na tua vida. E nunca se esqueça, ame a Deus acima de todas as coisas, porque tu foi comprado, comprada, por um sangue muito precioso, sangue de Jesus Cristo.